Vamos lá. Graça e paz, igreja. Amém, queridos. Mais uma noite de culto. Vai poder estar aqui. É uma alegria, né? Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos colocar diante de Deus, irmãos, a nossa vida. Vamos colocar diante de Deus, né, a igreja. Vamos colocar diante de Deus esse momento de culto. Amém. Se liga lá com Deus, meu irmão, tá? Se liga lá com Ele aí. Vamos entronizar o trono de Deus aí, pedir a Ele o seu auxílio, né, nesse momento. Senhor Jesus, aleluia, Deus. Nós iniciamos esse culto nesta noite, a Deus, e nos apresentamos ante a Tua face, colocando nossas vidas diante do Teu altar. Pai, olha para a igreja, Senhor, olha para aqueles irmãos que ainda estão chegando, olha para aqueles irmãos, ó Deus, que estão ali via Facebook, Deus, na sua internet, Deus, está assistindo, Pai, pela rede social. Nós abençoamos a vida da igreja nesta hora. Senhor, nós viemos aqui para Te adorar, nós viemos aqui para Te glorificar, Senhor. Nós viemos aqui, meu Deus, para dizer que Tu és o único que é digno de ser adorado. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, coloca Teus anjos acampados ao redor da igreja. Deus, anjos com espada de fogo desembainhada, e que haja, meu Deus, um mover de Deus nesta noite aqui neste lugar. Pedimos que o Senhor se manifeste, Senhor, que o Senhor venha sobre esse lugar de forma poderosa. Pai, olha para aqueles que estão em casa, Deus, coloco diante do Senhor a vida da minha esposa, Pai, que não passou bem na hora de vir para o culto. Apresento ela diante da Tua face, pedindo, Senhor, seja sobre a vida dela, Deus, dando saúde. Fica conosco agora, Pai. Nós viemos aqui para Te engrandecer, Senhor. Nós viemos aqui para Te louvar, ó Pai. Aleluia. Amém? Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Amém. O mundo aí fora tem um ditado bem conhecido aqui. Quem canta, Os males seus males espanta. E não deixa de ser uma verdade, viu, irmãos? Porque se a pessoa cantar para Deus, realmente o mal vai embora. Mas nós dizemos que no meio dos louvores, Deus habita. Amém? E essa canção é uma canção bem conhecida da igreja, diz assim que a casa é sua, e nós somos morada de Deus mesmo. Deus habita, não em templos, feitos por mão de homem, mas dentro de nós. Amém? Tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o Teu vento, sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir. Mais uma vez, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Toma o Teu vento aqui,
toma o teu trono e vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono e vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, vem incendiar. Apareça, que teu nome cresça, enche este lugar, Senhor. Apareça, que teu nome cresça, e me incendiar, vem me incendiar, Senhor. Vem, Senhor, nessa noite, Jesus, vem sobre este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, Aleluia, Deus. e enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.
Aleluia. Aleluia, Deus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Nós te adoramos aqui. Aleluia, Jesus. E nós dizemos que Tu és formoso, Senhor. Tu és formoso, Senhor. E a Tua face nós queremos ver, Senhor. Aleluia, Deus. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade mim. Por isso acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, e limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade mim. Por isso acende a chama, Senhor, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, e limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia! Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. A Ele, a Ele, a Ele. Ele é o Senhor, é Ele que limpa, que purifica, é Ele que transforma. É Ele, irmãos, com o seu sangue, Ele abre um novo e vivo caminho até Deus. Aleluia, Jesus. Vamos cantarmos uma canção? Vamos adorá-lo. Ele é digno, amém? Vamos pedir, irmãos, para que Ele venha controlar todo o nosso ser. Eu acredito, sabe, Fabrício, que é a hora que Jesus, o Espírito Santo, Jéssica, controlar todo o nosso ser. Irmão, olha, só de nós chegar no lugar, só de você chegar no lugar, irmão, o ambiente já começa a mudar, porque você é dirigido por Ele. Vamos cantar? Cante comigo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus,
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, de Deus, de Deus, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Diga assim para ele: vem controlar todo o meu ser. Puxa lá da alma. Vem dirigir o meu viver, aleluia, o meu pensar, oh aleluia, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, e o meu agir, e o meu agir. Vamos lá! Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Canta. Espírito, cante. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. É por misericórdia, é por amor, é por graça que nós estamos aqui nesta noite, mas com muito carinho, com muita alegria, e nós sabemos que o teu Espírito Santo, ele se move em nós. Muito obrigado, Pai. Continua agindo nesta noite, continua se manifestando nesta noite, continua falando nesta noite, porque nós precisamos ouvir, Pai. Faz, Jesus, faz, Jesus, faz, Jesus. Vem, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nosso coração te deseja. Nós te amamos, Senhor. Levanta as mãos para o céu, agradeça a Ele, diga: Jesus, 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 Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, Jesus, Tu és maravilhoso, Jesus. Nós estamos aqui esta noite para te adorar. Nós viemos para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, para dizer que tu és o único que é digno de ser louvado. Aleluia. Oh, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos estar recolhendo as ofertas, amém? Você que trouxe teu dízimo, você que trouxe tua oferta, irmãos, venha com alegria. Irmãos, Deus nos dá oportunidades.
Deus nos dá, irmãos, oportunidades. Vamos usá-las bem. Vamos fazer bem. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende, Jesus. Acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Elinho, ore por essas ofertas, meu abençoado, abençoe. Graça e paz, irmãos. Para mim sempre é um privilégio estar ministrando esse momento lindo de oferta e dízimo. Quando eu falo momento lindo, porque é um momento da gente devolver o pouco do muito que Deus dá para nós. Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fez e fará em minha vida. Eu te amo, Jesus. Abençoe todas essas pessoas que entram pelaquela porta. Se tiver alguma dúvida, Senhor, que saia daqui com certeza. Se tiver com alguma enfermidade, Senhor, que saia daqui são. Se tiver, Jesus Cristo, algum tipo, Senhor, de pessoas que não queiram acreditar no Senhor, acredite, Jesus, acredite, ame, abrace essa pessoa, porque Deus é muito mais na nossa vida. Abençoe todos os irmãos na sua fidelidade, no seu amor. Deus é mais na nossa vida. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Por favor, queira se sentar. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Amém? Gostaria que você tivesse mesmo chamando o Espírito Santo dessa forma, como oramos e adoramos nesse momento do louvor. Eu quero te falar que você não perca a oportunidade do que Deus tem para a sua vida hoje. Amém? Tem algo de Deus para as nossas vidas em todo tempo, em todo instante. Você crê? Amém? Então tem algo para as nossas vidas hoje, né? Eu não sei como que você tem feito, se você tem vindo com frequência no culto de quinta ou no culto de domingo, mas a gente fica meio acomodado em casa, né? Querendo ouvir a palavra, mas fica às vezes pela live, fica ainda muito em casa. Mas como é tremendo, né? Eu não quero perder nenhuma quinta, como é tremendo estar nesse mover de adoração, onde o poder de Deus, onde o Espírito Santo está presente. Isso é tremendo. Não tem nada melhor do que esse momento. Amém? Eu gostaria de convidar você para se colocar em pé e abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos ler uma situação aqui, não muito confortável, do apóstolo Paulo. Agora eu queria perguntar para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão ouvindo na live, nas redes sociais, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu preso? Você já se sentiu em prisões? Você já se sentiu acusado numa situação de aperto, né? Numa situação de perseguição? Então você tem algo a ver com o apóstolo Paulo, né? E nós vamos ver isso na palavra, aqui no capítulo 26, já vai lendo a palavra e já vai deixando o Espírito Santo ministrar o teu coração. Amém? Vamos lá. Atos, capítulo 26. Vamos ler desde o versículo 1.
A seguir, o rei Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Essa frase é uma frase que depois a gente vai voltar nela, mas é uma frase interessante, né? Você está autorizado a falar em sua defesa. Então, eu já quero falar essa palavra para você, agora, nesse momento, já recebe aí. Você está autorizado a se defender. Amém? O sangue de Jesus, derramado na cruz, nos autoriza. Por aquele sangue, nós somos justificados. Você está autorizado a falar em sua defesa. Pelo nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Então, até aí, apóstolo Paulo, ele era um fariseu, e ele está declarando que era muito rígido, radical na sua lei, né, dos fariseus, e ele era excelente nisso. Versículo 6. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Até aí. E depois a gente vai continuar vendo essa palavra. Deixa meio aberta a sua Bíblia aí do lado. Mas vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos pela Tua presença, pelo Espírito Santo, que convence a nossa vida, a nossa mente, que fala a verdade ao nosso coração. Revela, Senhor, a Tua palavra, Deus, ao coração de cada vida, Senhor, que pode ouvir a Tua palavra, ouvir o Senhor, a Tua voz, Deus. Que o Senhor venha falar em cada coração e venha produzir uma mudança, Senhor. Essa que nós precisamos na nossa vida, essa que o Senhor deseja fazer na nossa vida, Senhor. Edifica-nos, Pai, com a Tua palavra, Senhor. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Interessante que quando o apóstolo Paulo começa a falar aqui sobre a sua defesa, ele fala o que ele era realmente, né? A palavra de Deus fala que o nosso passado, o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, e pecado confessado é pecado perdoado. Ele perdoa e Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Nós somos livres. Em Cristo Jesus nós somos livres. Mas o apóstolo Paulo, quando ele está preso, quando ele está em prisão sendo acusado, ele fala a respeito disso. E ele cita e ele fala do passado dele. Nós podemos olhar para o nosso passado e entender e lembrar, como a palavra fala, da onde Deus nos tirou. Você pode olhar para o teu passado, você pode olhar uma situação na tua vida e declarar como você era, como você estava, o que você fazia, como o apóstolo Paulo. Ele perseguia cristãos. E agora ele está fazendo a sua defesa porque ele está sendo perseguido. Mas ele fala com autoridade. Então eu gostaria de falar para você que está passando por uma perseguição, por você que está passando por uma situação difícil. Olha como tem duas situações bem diferentes. A primeira,
Se você passa por perseguição, porque pecou, porque errou, porque está errado, permanece sendo usado, muitas vezes somos usados, pessoas são usadas pelo inimigo. Se muitas vezes você está passando uma perseguição porque pecou, porque errou, porque teve uma atitude inadequada, há o arrependimento, não é verdade? A solução é arrependimento, a solução é mudança de vida. Quantas pessoas estão sendo perseguidos, acusados, julgados e não compreendidos, mas porque realmente erraram, porque realmente tiveram uma situação, um comportamento inadequado, anticristão, contrário à palavra de Deus, e isso é pecado. Talvez você não seja livre disso, eu também não. Alguma situação acaba nos amarrando, nos prendendo e acaba sendo motivo para outras pessoas nos perseguirem por erros, por falhas, por pecados. E isso, a solução para nós hoje é arrependimento. Isso tem uma solução. Se temos uma atitude inadequada, em pecado, se estamos vivendo numa situação que o Senhor não aprova, a solução é resolver. Se é uma dívida, negocie a sua dívida. Se é uma situação de relacionamento, acerte o teu relacionamento. Se é uma situação de falta de perdão, há necessidade de liberarmos perdão, de acertar a situação. Se há alguém que não fala com outra pessoa por uma discórdia, há necessidade de conserto. Enquanto é tempo, enquanto o Senhor está aí nos dando oportunidade, porque a misericórdia de Deus é tremenda, o seu amor, a sua graça. E nós devemos usar tudo isso que Ele nos dá todos os dias, a chance, a oportunidade de nos arrependermos, de termos uma situação, uma vida aprovada diante do Senhor. Amém? A Bíblia fala que o servo de Deus, ele não deve ter do que se envergonhar. O servo de Deus, qualquer um pode pegar o seu celular. O servo de Deus, qualquer um pode chegar na sua casa a qualquer tempo, que não vai ter que esconder nada, não vai ter que se envergonhar de nada. Se há algo que a gente ainda esconde porque tem que ser resolvido, então que seja dado andamento, que a gente tenha essa coragem de resolver cada situação da nossa vida. Isso cada um sabe, porque viver não é fácil. Fácil vai ser no céu. Amém? Viver não é fácil, tem situações para resolver. E nós devemos enfrentá-las. Para não viver em pecado, para não viver amarrado em questões espirituais, porque o Senhor Jesus nos liberta pelo poder do seu amor. O apóstolo Paulo, ele não estava preso nas questões espirituais, ele estava ali por um propósito do Senhor, de falar sobre a palavra de Deus, de falar sobre sobre a presença de Deus, sobre aquilo que tinha acontecido na vida dele. Então essa prisão que não é espiritual, é uma prisão que muitas vezes a gente passa, você não está errado, você não está nessa situação de pecado, você está tudo certo, você não tem do que se envergonhar, mas passa por uma situação de aperto. Isso pode acontecer na sua vida, na minha vida, sempre acontece, porque Deus tem um propósito de crescimento, de amadurecimento na presença dEle. Amadurecimento das coisas de Deus, da vida com Deus, da nossa vida, uma experiência com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele recebe essa oportunidade de poder fazer a sua defesa. Pensa, irmãos, como que era a nossa vida um pouco antes, eu não sei a vida de cada um, mas eu sei a minha. Quantas vezes eu estava numa situação que eu precisava me defender, mas em pecado, que defesa que eu tenho? Eu tinha que me consertar, eu tinha que pedir perdão, eu tinha que ter arrependimento genuíno, verdadeiro, mudança de atitude, para daí eu fazer a minha defesa. Então pense nisso. Qual área da sua vida você precisa consertar para fazer a sua defesa? Para poder falar com autoridade. Aí vem essa situação, uma segunda situação, que é a situação do apóstolo Paulo, onde a sua defesa ali cabia. Porque na sua situação, ele tem a oportunidade para testemunhar sobre Jesus. Ele tem a oportunidade para testemunhar sobre a sua vida. E aí sim que eu quero falar para os irmãos que estão sentindo perseguidos, presos, amarrados, mas não por uma questão espiritual
onde te prende, onde te condena, onde o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas uma situação que você se sente preso e amarrado, que é uma oportunidade para falar do que Deus fez e faz na sua vida. E muitas vezes as pessoas ficam se lamentando, mas eu estou numa vida difícil, olha essa situação que eu estou passando, mas esse lamento, essa murmuração que não aproveita da situação para testemunhar de Jesus. Se você testemunhar daquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer na tua vida, Ele se encarrega de mudar a situação. Se você estiver numa situação como o apóstolo Paulo, que é a defesa, você pode fazer a sua defesa. Que o sangue de Jesus te justifica. O apóstolo Paulo fala assim: eu tenho o direito, eu tenho a autoridade de fazer aqui a minha defesa. E com essa autoridade, com essa ousadia, diante daquilo que ele era acusado, ele fez a sua defesa. Sabe no que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, quando jovens estão numa roda de amigos, a gente já vê pelos juvenis, pelos jovens: não, eu não vou ficar com nenhuma menina. Poxa, mas você está muito antiquado, tem medo do seu pai, da sua mãe. Não, eu não vou ficar, isso não é para mim. Eu não vou ter esse tipo de relacionamento. Eu não vou ter sexo antes do casamento. Eu não vou ter sexo fora do casamento. Ah, não, mas você então está louco, está maluco, está passando mal. Que vida é essa? Quem é você? Você não está nesse mundo. Já ouviu as pessoas falarem assim para vocês? De algumas coisas, de algumas situações? Não, eu não vou ter essa atitude. Eu não vou ter essa atitude porque isso é contra a palavra de Deus. Imagina, mas todo mundo faz. Já viu isso? Já aconteceu com você? Em sala de aula, no trabalho. Não, eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Não, mas você está louco, é uma mentirinha, não vai fazer mal para ninguém. Essas situações, o apóstolo Paulo, ele estava pregando a palavra do Senhor. E ele foi perseguido. Quando você tem um comportamento, uma atitude de cristão, fiel, de acordo com a palavra, muitas pessoas não vão concordar. Mas aí a oportunidade. E às vezes eu falo, assim como o Marquinhos falou aqui no louvor, o Espírito Santo é a melhor coisa para a gente procurar, para a gente estar. E eu já veio o convencimento do pecado aqui, né? O Espírito Santo convenceu aqui. Poxa, Deus, eu tinha que te buscar muito mais. Eu tinha que te desejar muito mais, Jesus. Eu tinha que estar aqui, aos seus pés, muito mais. Então, da mesma forma, essa palavra me traz, assim, Senhor, eu tinha que aproveitar muito mais oportunidades onde eu falo de atitudes, de comportamentos que as pessoas criticam. Mas eu tinha que fazer muito mais essa defesa, que não é só nossa, irmãos. É do Evangelho, é defender Jesus, é falar, não, Jesus transforma e vale a pena. Vale a pena ser fiel. Vale a pena não pecar. Vale a pena não roubar, não pegar aquilo que não é meu. Porque essa palavra, roubar, é dura. Mas cristão rouba? Não, ele só pega o que não é dele. É roubar, irmãos. Eu não estou acusando ninguém. Eu estou falando que às vezes a gente vive de uma forma tão comum, tão normal para o mundo, para as pessoas, para a maioria. E uma vez eu estava numa situação onde era uma votação. E eu fiz o meu voto, eu fiz o meu pensamento ali, a forma como eu pensava. E uma pessoa veio e falou assim, mas que fez a maioria? Qual foi a atitude da maioria? E a maioria era contra a atitude que eu tinha tido. Eu falei isso para essa pessoa. A maioria foi contra, né, a minha atitude. E daí ela falou assim, mas então a maioria estava certa. Daí aquilo me tocou até hoje. Às vezes eu lembro dessa palavra e eu falo, não é assim. Às vezes a maioria está errada, né? A Bíblia mesmo fala que tinham 12 espias. Os 12 foram olhar a terra, espiar a terra. A maioria errou. A maioria viu errado. Só Josué e Caleb, só 2 dos 12 viram o que realmente Deus queria mostrar. A visão de Deus. A visão de Deus. Porque às vezes a maioria tem a visão do mundo. E a gente precisa discernir isso. O apóstolo Paulo, ele estava aproveitando a sua oportunidade de fazer a sua defesa, mas também de defender o nome de Jesus. Quando nós nos colocamos em algum aperto, se você está em algum aperto na sua casa, entre os seus parentes, entre os seus amigos, no serviço, no trabalho, na igreja, em qualquer situação, se você estiver numa situação de perseguição,
porque você tem uma atitude de cristão realmente, saiba que o cristão verdadeiro, ele passa mesmo como Jesus foi perseguido, como Paulo foi perseguido e quantos outros. E Paulo fala que ele tanto perseguia cristãos, que ele consentia na morte dos cristãos. Assim foi na morte de Estevão. Estevão morreu apedrejado e o apóstolo Paulo estava vendo e consentindo na morte de Estevão. Nós, como vida de discípulos de Jesus, vida de cristãos verdadeiros, passamos por apertos, onde às vezes as pessoas não vão querer falar com a gente, vão virar a cara, porque a nossa posição é realmente de cristão. Pode ser que você esteja errado, pode ser que eu esteja errado em alguma ideia, em algum pensamento, em alguma ideologia, né, que a gente possa ter aí, mas a palavra de Deus, ela não muda e ela nunca é errada. Há no ser humano muitos erros, muitas dificuldades, muitas limitações, muitas incapacidades. Nem tudo que a gente fala, nem tudo que eu já falei na vida, muitas vezes eu achava que eu estava certa, conhecendo Jesus, e depois vi que não é bem assim. A situação não é bem assim, o que as pessoas passam, o que as pessoas falam, né? A vida das pessoas, as dificuldades, as dores, não é bem assim. E isso tudo, essa experiência nossa, a maturidade, os anos de vida, as experiências, olhando para os outros, a empatia, vai fazendo com que a gente se coloque no lugar do outro e entenda mais, amadureça e conheça mais a palavra, o evangelho, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas a nossa posição como cristão, se você tiver oportunidade, se você tiver convicção, faça como o apóstolo Paulo, com essa coragem, com essa ousadia, porque vai ter pessoas, vão ter pessoas te olhando, te ouvindo, e é nesse momento que há um testemunho para a libertação de muitas pessoas, de quem não conhece Jesus. A vida do cristão é de aperto, do discípulo de Jesus é de aperto, Por que você não compra tal coisa? Não é assim que a gente está falando até hoje? Por que você não compra tal coisa? Por que você não tem determinada coisa ali? Quantas pessoas têm e compram porque estão tendo um comportamento errado? Às vezes compram e não conseguem pagar. Isso pode acontecer com um cristão, mas não deixe isso virar rotina. Não deixe isso virar um hábito. Conserte a sua vida e não tente viver assim como tanto faz. O seu testemunho faz toda a diferença. O seu testemunho cristão defende o nome de Cristo. Para você, entre os teus amigos, vale a pena servir a Cristo. Vale a pena ser fiel a Cristo. Vale a pena esperar. Veja em testemunhos, veja na palavra de Deus, veja na internet, aonde você tiver uma situação que você possa ver e se edificar com testemunhos, como foi o apóstolo Paulo, dando testemunho. Eu perseguia, mas aconteceu algo na minha vida, e de perseguidor, eu fui perseguido, eu comecei a ser perseguido, e eu estou aqui para fazer a minha defesa. E ele fala que ele era radical naquilo que ele acreditava. Você pode falar que você era radical no pecado, mas que Jesus te libertou, amém? Precisamos falar isso para os nossos filhos, netos, aquele que teve uma conversão, que a sua conversão seja um testemunho para o nome de Jesus ser exaltado, para ele ser conhecido, para pessoas quererem também essa mudança, amém? Conversão, a nossa mudança de atitude. Olha como o apóstolo Paulo, aconteceu com ele. Ele estava andando numa direção, ele perseguia cristãos. De repente, ele se viu sendo perseguido, porque ele mudou de atitude. Ele teve um encontro. O que fez ele mudar? Ter essa mudança de caminhada, de conversão? Ele teve um encontro com Jesus. O que fez você ter uma mudança na sua vida? O que fez você ter uma mudança de pensamento, de desejos? O que mudou o teu interior? O que mudou? Esse amor, esse Jesus que é maravilhoso e não tem outro igual e não vai ter. Ele é único e suficiente, Senhor e Salvador das nossas vidas. Uma experiência com esse Jesus é tremenda, para sempre, para toda a eternidade. Assim como nós temos ouvido a experiência de cada homem e mulher da Bíblia, a sua, a minha, também faz diferença para outras pessoas. Também faz, mas nós precisamos abrir a boca e falar, aproveitar a oportunidade, usar essa autoridade e falar. Encontre pessoas. Mas às vezes não dá, a gente não está no meio de pessoas, a gente está mais isolado. Mas 1, 2, você vai encontrar. Seja o que for que nós vamos fazer,
Às vezes necessidades que temos na farmácia, no mercado, na padaria, aonde você for, vai ter alguém ali. Será que é chato falar da conversão? Será que é chato falar da sua experiência com Deus? Pode ser que alguém fale assim, nossa, mas que pessoa chata. Mas um dia, ela vai lembrar da tua voz, das tuas palavras, da tua experiência, e ela vai desejar isso. Então, esse chato, nossa, mas que pessoa chata. Apóstolo Paulo, ele foi julgado como chato. Ele foi julgado como errado. Ele foi julgado, ele foi acusado. Porque ele estava falando de Jesus. Porque ele estava falando da sua conversão. Vamos continuar ali? Atos 26, versículo 12. Paulo conta a sua conversão. Você contou já a sua conversão? Esses dias? Eu já contei algumas vezes. Mas esses dias você já falou da sua conversão? Você falou que você teve um encontro com Jesus? Para alguém esses dias? Ou você não teve? Vamos ler. Com isto em mente, parti para Damasco. Então Paulo está falando da sua conversão. Levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Olha a experiência que ele teve. Ele contando que um dia, isso fala em Atos capítulo 9. E aí, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Olha lá. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões? Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levantem-se e fiquem em pé, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir, olha lá, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? O apóstolo Paulo fala da sua experiência, e a sua experiência é relatada ali, né, antes desse momento, claro, a sua experiência é relatada lá em Atos capítulo 9. Qual foi a sua experiência de conversão? Você já contou, testemunhou? Como você era antes? Ele fala aqui, como eu era antes, mas Jesus apareceu para mim. Mas eu tive uma experiência e isso mudou a minha vida. E eu tenho um chamado. Deus me deu um chamado. E aí eu faço uma pergunta para você que consegue lembrar da sua conversão. Qual é o chamado que você tem? Quando Deus fala aqui com Paulo, fala o que tinha para a vida dele. Para a sua, Deus falou também, Deus fala. Mas será que você ouviu? E quem ouviu, será que obedeceu? Ainda há tempo, meus irmãos, minhas irmãs. Ainda há tempo. E isso é o que nós temos que fazer. Essa experiência da conversão. Não é para ficar lá atrás, mas é para ficar viva a cada dia e testemunharmos esse Jesus. Claro que você pode ter muitas experiências de encontros com Deus. Muitas, todos os dias. Mas fale de cada uma delas. Uma vez eu estava no Júlio para Jesus, vi o Hélio, né, Hélio? Pela primeira vez conheci o Hélio lá. Falei, glória a Deus. A Luane me apresentou, eu falei, glória a Deus por essa vida, olha que coisa mais linda. Né? Porque Deus, quando olha para nós, Ele sente esse amor, Ele vê uma beleza tão grande em nós, e que possamos olhar as pessoas com esse olhar de Jesus. A alma, que alma linda, que as pessoas têm, todas as pessoas. Todas as pessoas, Jesus ama. E nós podemos olhar todas as pessoas com esses olhos de amor de Jesus. E durante esse tempo de Júlio para Jesus, em um deles, a pastora Márcia, que caminhava muito junto, a gente estava sempre junto no Júlio, né? E ela um dia falou o testemunho de uma garota que veio e falou assim, pastora, mas eu não tenho um testemunho de conversão. Porque a gente sempre fala, né, sobre conversão, como foi a nossa conversão, que devemos testemunhar. E ela chegou e falou, mas eu não tenho
um testemunho de conversão. Talvez você que está aqui, você que ouve, não tem uma história para contar de conversão, porque às vezes nasceu num lar cristão e sempre teve uma vida pautada pela palavra de Deus desde pequeno, né, João Marcos? E essa é a Micael, o João Marcos, o Micael, né? E essa é a direção. Então você não tem uma experiência de conversão, porque sempre nasceu e viveu num lar cristão. Sempre teve esses princípios. Amém? Glória a Deus. Isso não é ruim. O importante é que você tenha como fazer a sua defesa com autoridade, crendo que o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Jesus nos ama, nos perdoa e nos dá a vida eterna. E essa experiência é para que outros ouçam e sejam salvos. Mas o convite é a nossa vida toda na terra, em santidade. Aí você pode dar testemunho da tua experiência com Deus a cada dia. Hoje Deus falou comigo, ontem Deus falou comigo. Olha o que aconteceu na minha vida, né? Você pode dar testemunho. E assim, hoje é culto de oração. Nós vamos orar agora e vamos poder declarar: hoje, dia 1º de outubro, Deus agiu na minha vida. Hoje, eu tenho uma experiência para contar. Foi tremendo esse louvor e Deus falou comigo. Foi tremenda a palavra e Deus falou comigo. Foi tremenda a oração e Deus falou comigo. Deus agiu, Deus tocou, Deus libertou, Deus mudou o meu pensamento. Deus está convertendo a minha vida. Porque nós precisamos nos converter em todas as áreas, em todos os nossos caminhos, as nossas atitudes. Então, o que Deus tem para fazer hoje, que Ele venha fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, e você possa testemunhar com essa autoridade de que Jesus está na sua vida. Amém? Quero ler para vocês, eu falo assim, e me lembrei agora o que eu posso dizer com autoridade, irmãos. Com autoridade. Essa autoridade aqui que eu vejo na palavra, que o apóstolo estava sobre ele, o apóstolo Paulo. Com essa autoridade eu posso dizer, hoje a minha vida, o meu casamento, eu posso dizer, pela experiência que eu tive com Deus, nossa vida, o nosso casamento é propósito de Deus. Deus preparou eu estar aqui, Deus falou, eu obedeci, Deus fez, foi fazendo várias vezes, com várias palavras, com várias respostas, com vários direcionamentos. Deus já conhecia isso há muito tempo atrás. Eu tenho uma história disso para falar. Há muito tempo atrás, irmãos. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não poderia ter controle sobre isso, mas o meu Jesus tem. Amém? Talvez você não tenha controle sobre a tua vida, sobre situações na tua casa, no teu coração. Talvez você não tenha o controle, mas o Senhor Jesus tem. Entregue essa direção para Ele. Fala assim: Senhor, que a minha vida seja um testemunho para que outros venham te conhecer, se converter e ter a salvação, a vida eterna. Porque isso é o maior tesouro. É o maior valor que alguém pode conquistar. Você tem trabalhado com isso? Com esse maior valor, a presença de Jesus, o maior tesouro. Amém? Atos 26, versículo 24. Irmãos, eu vou ler do 19 até o 26. Vamos comigo? Atos 26, 19. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje. Olha lá, irmãos. Com a ajuda de Deus, fale isso comigo. Com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Amém. Amém? Que você viva cada dia da sua vida dando testemunho do Senhor Jesus, a quem for, até se tiver que ir para um tribunal, até que se tiver que ir para uma situação ali de grandes. Não é só nos pequenos, nas coisas simples. Deus vai nos colocar. Amém?
E aí ele continua assim: nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Agora, para terminar, vamos ali no versículo 24. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Tem gente que fala que lê a Bíblia e fica louco, né? Tem gente que fala que algumas coisas da Bíblia, é loucura. Já aconteceu com você? Então aconteceu com Paulo. Porém, Paulo respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Amém? E assim o apóstolo Paulo, ele vai dando testemunho, ele fala sobre a sua situação e fala sobre Jesus. E aí continua ali, e ele fala assim, olha: por pouco você me convence a me tornar cristão. Ele fala para Paulo. E Paulo diz: peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. E ele estava preso. Mas ele foi liberto e espiritualmente ele estava muito liberto, né? Muitas vezes nós nos sentimos presos, mas tem a sua liberdade espiritual, e pegue a sua prisão e declare o nome de Jesus, o que Jesus fez na cruz por nós, por amor, e viva uma vida livre, viva uma vida de servo, viva uma vida testemunhando. Não se lamente porque está preso, mas agradeça pela oportunidade de ser livre para falar de Jesus, né? Irmãos, eu estava vindo para cá hoje à noite e falei: olha, isso, irmão, ninguém pode tirar de nós a presença de Deus. Ninguém. Nada que aconteça na sua vida, a presença de Deus, ninguém pode tirar. Como é bom tê-la. Amém? Nesse momento eu quero que você ore por aqueles que não têm Jesus. Não sentem a presença, não têm uma experiência de conversão, ou não têm uma experiência com Deus, com Jesus. Ele é o novo e vivo caminho. Então Ele é a nossa conversão, Ele é a nossa mudança, Ele é a nossa solução, Ele é a resposta, Jesus. Nesse momento, coloca a mão no teu coração. Se você tem Jesus, se você já teve um encontro com Jesus, agradeça. E diga: Senhor, eu não quero perder nenhuma oportunidade para andar com o Senhor, para te ouvir e ser usado pelo Senhor para que outros possam te conhecer. Usa a minha vida. Mas se você pode orar agora nesse momento por alguém que não tem Jesus, não tem essa situação de conversão, não tem uma experiência com Jesus, então você que não tem, vamos orar. Você que conhece alguém que não tem uma experiência com Jesus, vamos orar. Senhor, tem vidas desejando a Tua presença, Pai, desejando vida, viver, desejando ser livre de todas as cadeias, de todas as correntes. Senhor, nós oramos, ó Deus, pelas pessoas que desejam uma mudança. Oramos, Senhor, pela nossa família, pessoas da nossa casa, amigos que temos orado e colocado diante do Senhor. Oramos, ó Deus, pela igreja, para que vidas que muitas vezes entram e saem da igreja, mas não tiveram essa mudança, não tiveram essa conversão, não tiveram uma experiência com Deus. Nós oramos agora, ó Pai, oramos, Espírito Santo, que faça a Tua obra nesses corações, traga o arrependimento, traga o desejo da Tua presença e traga uma experiência sobrenatural com a Tua presença, uma experiência de vida e vida eterna, de restauração, de mudança, de um novo caminho. Jesus é o novo caminho, Jesus é a nossa esperança. Quando confessamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida, e podemos ter a certeza da salvação, porque foi isso que Jesus fez naquela cruz, mostrando o seu amor por nós, morrendo por nós e nos salvando, morrendo em nosso lugar e nos dando a vida eterna. O que nós precisamos hoje é acreditarmos em Jesus, é darmos a nossa vida para Ele, entregarmos toda a nossa vida, a nossa direção para Ele, e que Ele venha fazer morada em nosso coração, através do Espírito Santo, e assim temos vida e vida eterna.
Eu quero que você ore comigo nesse momento. Você que deseja essa transformação, essa conversão, uma experiência com Deus sobrenatural. Ore comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Faz morada de tal forma que eu venha dar testemunho todos os dias da tua presença. Espírito Santo, faz morada na minha vida eternamente. Eu recebo o perdão pelos meus pecados, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E declaro, a minha vida é do Senhor Jesus. Declaro que o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Amém. Que o Espírito Santo venha fazer morada. Que o Espírito Santo venha dar essa autoridade, essa ousadia. Que o Espírito Santo venha revelar a palavra certa para você abençoar vidas, para você aconselhar, para você abraçar pessoas através da tua voz, da tua palavra, do teu olhar, do teu amor. Como o amor de muitos está esfriando, mas que o nosso amor aumente pelo Senhor. Porque se aumentar o nosso amor pelo Senhor, vai aumentar pelas vidas. Que esse amor seja derramado em nosso coração. Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Vamos nos colocar em pé? Queria pedir ali o celular para eu ver os recadinhos os avisos e os pedidos de oração. Mas eu quero que você faça o seguinte. Você peça o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que é para a gente pedir. Quem pedir vai receber. É desejo dele se revelar. Vamos orar. E esse momento, mais uma vez, queria pedir para o Ministério de Louvor, o irmão, vir aqui, para ministrar uma canção. Você declarar cura. Tem pessoas precisando de cura. Vamos orar por cura. Vamos orar para que o teu lar seja restaurado, que haja essa experiência de conversão, de situação, que haja essa experiência de um testemunho para você declarar. Obrigada. Para você declarar vidas curadas, casamentos restaurados, uma casa abençoada, uma família abençoada. Você pode agora, nesse momento, você que tem filhos, abençoar os seus filhos, declarar que o Espírito Santo está sobre eles. O Espírito Santo está tocando os teus filhos, a tua casa, a tua esposa, o teu marido, Aleluia, os teus Jesus. pais. Feche os teus olhos nesse momento e declare que você possa colocar a tua voz aí para o Senhor te ouvir. Senhor, transforma a minha casa. Talvez você não saiba como fazer. Eu não sei como fazer. Aleluia, Deus. Mas o Espírito Santo sabe e Ele faz. Ore pela sua família nesse momento. Ore pela sua família, pela sua casa nesse momento. Fala, Espírito Santo, Espírito vai lá. Deus está aqui, Aleluia. operando em nossos corações, Eu te desejo, Espírito trazendo Santo. sua vida e poder, Eu te desejo, Espírito Santo, vem com teu poder. ministrando sua graça, Vem com a tua verdade. e amor. Com teu amor, me abraça, Espírito. O Espírito Tira todo esse gelo. de Deus está Tira toda a aqui, frieza. Vem, Espírito Santo, nós te desejamos. operando em nossos corações, Ai, Deus. trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Declare sobre a tua vida, Os sobre a tua casa. feridos de alma são curados, Cativos e oprimidos são os livres. cativos e oprimidos Declaramos, livres Senhor, são. libertação. Os enfermos e doentes são sarados, pois
pois o Espírito de Deus está aqui. Clame o Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Pense nessa pessoa que você de conhece, Deus que está enferma. aqui, Declara o Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua casa. operando em nossos corações, Vem transformando, vem curando, vem habitando. trazendo sua vida e Aleluia. poder, Traz essa mudança, essa conversão. ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Declaramos a cura, Os Deus. cativos e oprimidos A libertação. livres são. Os Cura, Deus. enfermos e doentes são sarados. Aleluia. Pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Vai abrindo as cadeias, Senhor. Vai Os entrando, enfermos Deus. e Vai curando, doentes Senhor. Vai são tirando toda a enfermidade, Senhor. Vai operando, Deus. Vai operando na perna, Pois o Senhor. Espírito Na perna com de chagas. Deus está Vai operando nessa perna, Deus. Vai Ele operando, está Senhor. aqui. Vai tirando toda a Pois o infecção. Espírito Vai lavando, de Deus. Deus está Declare a cura. está neste lugar. Declare a cura. Pois o Vai operando, Deus. Vai entrando, de Senhor, nas casas. Vai entrando, ó Deus, através dos louvores, Senhor. Nós aqui, Senhor, somos um exército do Senhor, Pai, espalhado, Senhor, por toda a terra. O louvor cura, o louvor liberta, Senhor. Declaramos, Pai, esse quarto, Deus, que precisa, Senhor, da Tua presença, que está preto, que está escuro, Senhor, que tem morte, Deus. Vem com a Tua presença, Senhor. Entra com a Tua luz, essa luz que teve ali, a experiência de Saulo, que se tornou Paulo, aquela luz que brilhou e mudou a vida dele. Vem, Senhor, nesta casa, nesse quarto. Incendeia com a tua presença, Senhor, o coração endurecido, ó Pai, traz vida, traz, Senhor, o amor, o bálsamo do Senhor, cura as feridas do coração, Senhor, cura os olhos, ó Pai, que não conseguem ter a visão do Senhor, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que impede a visão do Senhor, vai tirando tudo aquilo que impede de ouvir a tua voz nos ouvidos, Senhor, vai limpando, Deus, e vai operando vida, Senhor. Sopra, Espírito Santo, sopro de vida sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa vizinhança, em nome de Jesus. Aleluia, Amém? Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero pedir para o Marquinhos orar pela igreja, pelas igrejas, pela igreja metodista aqui, a central, as do bairro, pela igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Vamos orar, irmãos, porque às vezes o inimigo coloca uma insatisfação na vida das pessoas. O inimigo coloca tanta mentira, tanto engano. Nós temos visto escândalos envolvendo igreja, mas você é a igreja do Senhor. Você pode se reunir com o povo de Deus, como nós estamos aqui, e sermos uma igreja fervorosa, onde sentimos e temos a presença do Espírito Santo, como vimos nessa noite. Então, irmãos, não deixa o inimigo trazer confusão, trazer mentira na mente, no ouvido. Nós somos igreja do Senhor e a igreja faz diferença sobre toda a terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Porque quando o Senhor acendeu os céus, o Senhor falou, não vos deixarei órfãos, mas mandarei para vós o Espírito Santo. Aleluia. E a esse Espírito Santo poderoso, que se moveu na vida do apóstolo Paulo, nós pedimos que ele continue a se manifestar na vida da igreja, Aleluia. para que testifique do Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que há muita manipulação, Deus, há muita artimanha das trevas, Pai. Sim, Deus. Mas nós pedimos que o Teu Espírito, que não está preso, que não está inerte, mas que está vivo e latente, ele venha, Senhor,
sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, para trazer despertamento. Senhor, desperta a tua noiva, desperta a tua igreja, Deus, que caminha, Senhor, na face da terra. Olha pelo ministério metodista, olha pelos pastores, olha pelo bispo, olha pelos obreiros, olha, meu Deus, olha, Jesus, e aviva, Senhor. Traz avivamento, Jesus. Traz palavra viva que vem do teu trono, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, nós temos, ó Deus, preocupação em falar algo, porque pode ofender, porque pode machucar. Mas que o teu Espírito Santo, ó Deus, ele venha se manifestar no meio da igreja, trazendo, meu Deus, libertação nas mentes, trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo, meu Deus, uma vida, meu Deus, santificada, uma vida transformada, Deus. E nós te pedimos, Senhor, usa a tua igreja, usa a tua noiva, usa, meu Deus, os teus filhos, Pai, dá graça, Senhor, dá graça, Jesus. Livra a tua igreja do comodismo, livra a tua igreja da frieza, livra a tua igreja de ser morna, livra a tua igreja, meu Deus, de ser apática, sem vida. Mas venha, meu Deus, esta noite, Jesus, aviva-nos, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode orar pelas autoridades. Oramos pelas autoridades, oramos pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas eleições, né? Que o povo possa escolher com sabedoria, não no entendimento humano, irmãos, não no entendimento humano, porque nós não podemos saber o amanhã, mas no entendimento de Deus, que o Senhor coloque autoridades da parte dele sobre as cidades, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que nós Aleluia. oramos, ó Pai, por todas as autoridades Sim, Deus. da cidade de Morretes, Sim, Senhor. prefeito, vice-prefeito, vereadores, Sim, Pai, secretários, no juiz, nome de Jesus. promotor. É verdade, Oramos, ó Deus. Pai, também, Senhor Deus, pelo delegado, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo comando. Deus, Autoridades espirituais. sabemos que sem Ti não somos nada, ó Pai. É verdade, Pai. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja, Senhor Deus, conduzindo, Senhor Deus, governador, presidente, Senhor Sim, Deus, Senhor Deus. do Estado, Tenha misericórdia do teu do Brasil, Deus. porque a gente sabe, ó Pai, que há uma luta, Senhor Deus, pelo poder. O momento, ó Pai, está chegando de eleições. Pai, sabemos que esse mundo não é nosso, Dá a direção, ó mas nós pedimos, ó Pai, que o Senhor coloque sua mão e mostre para nós, ó Pai, Deus. Coloca, as Senhor, pessoas, ó Pai, que estão se comprometendo a comandar Jesus, Pai. a cidade. Sim, Senhor. Pai Todo-Poderoso, Coloca a tua mão. opera, Senhor Deus, a nosso favor. Amém, Deus. Em nome de Deus, Jesus. abençoa, Senhor Deus, todas as autoridades, ó Pai, Amém, Deus. do mundo, do Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oramos pelos enfermos, né? Se você tiver o nome de alguém, vamos orar mais uma vez pelos enfermos. Tem aqui também no livro, né, alguns pedidos de oração. Queria orar por uma criança que nasceu essa semana, né? E estava com a perninha quebrada, né? A Josele que passou, a sobrinha dela. Nasceu também a netinha do pastor, né? Netinho, Theo, do pastor, né? Graças a Deus está bem, todos bem. Mas vamos orar, né? Pelas pessoas para que Deus traga saúde, né? Essa semana faleceu a mulher do pastor Jonas. Sofreram um acidente lá em Londrina, ele é de Londrina. Mãe do pastor Isnar. Sogra do pastor Kleber, daquele do louvor que veio ministrar para nós. Então, assim, famílias em luto, né? Por um acidente de carro, e não só essa família, mas essas famílias, mas quantas famílias em luto por uma situação, né, inesperada. Que o Senhor esteja consolando. Vamos orar pelos enfermos, por aqueles que estão enlutados, e para que Deus manifeste a vida, a saúde, aqueles que nós conhecemos no nosso meio, para cada um dos irmãos aqui. Amém? Queria que você orasse também
Porque aqui, orando no microfone, a gente ouve mais, mas com máscara é difícil orar, né? Mas que você ore junto, com a tua boca, com a tua simplicidade, com as tuas palavras. Amém? Para que nossa petição chegue até o Senhor e a gente tenha a resposta da boca do Senhor. Amém? Ele é fiel. Senhor, nós colocamos os enfermos, ó Pai, na tua presença, Deus. Essa criança, Senhor, que precisa de uma intervenção do médico, Senhor. O Theo que nasceu, Senhor. Abençoa, Pai. Continua, Senhor, prosperando a família, Senhor, na tua presença, ó Deus, na vida do Theo, Pai, a vida do pastor, da Ode, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por essas vidas, ó Pai. Essas crianças que têm nascido, ó Pai, peço já a cobertura do Senhor, Deus, a proteção do Senhor, pelas crianças que têm nascido, ó Pai, que possam servir ao Senhor na sua caminhada, ó Deus, que o Senhor se manifeste, venha te conhecer, Senhor, e andar contigo, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão doentes nas suas casas, enfermos, em hospitais, Senhor, que o Senhor venha trazer a cura. Jesus é o bálsamo de Gileade, que tem toda a cura para toda enfermidade. Tu és a cura, Jesus. Manifesta a tua presença, manifesta a salvação, manifesta, Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer, Deus, em cada família, em cada casa, ó Deus, com os teus planos, porque os teus planos são perfeitos, ó Deus. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Manifesta o teu querer, Pai. Oramos também pelas famílias enlutadas, que o Senhor venha consolar os corações e venha trazer a verdade da tua presença, porque o Espírito Santo está conosco todos os dias e é o consolador que nós precisamos ter para uma palavra, para um toque. É só o Senhor. Espírito Santo, vai, toque, vai, se manifesta nessas famílias. Nós pedimos e já te agradecemos, porque sabemos da tua fidelidade. Opera, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus. Em cada vida aqui, Senhor, manifesta saúde, cura, Senhor, nesse tempo de calor, Pai, que as vidas sejam fortalecidas no Senhor, Pai, que o corpo venha resistir, ó Deus, com saúde, com vigor, que a mente, Senhor, as emoções venham ser saradas, ó Deus, em nome de Jesus, e que haja libertação em nós e na nossa casa, na nossa família, que haja libertação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E você pode colocar o seu pedido de oração. Você que está numa corrente de oração ou que não está ainda, se quiser começar hoje, pode vir à frente. Sempre, eu vou pedir para que você venha à frente se você estiver na campanha, mas não precisa dar a mão, não precisa ficar perto. Como nós estamos em poucas pessoas, dá para você ficar numa distância, né? Mas se você já está na corrente de oração, venha à frente para orarmos aqui. Se você não está e quer começar uma campanha hoje, por alguém, por uma vida, pela tua casa, pela tua família, por uma situação, você pode vir também, você pode colocar diante de Deus. Eu falo para você vir, irmãos, porque é o passo de fé, né? Muitas vezes isso para nós e diante de Deus faz diferença. Ou se você quiser ficar no teu lugar também, não tem problema. Mas tenha essa ousadia de falar, Senhor, eu estou aqui porque eu quero mudança. Porque eu quero que o Senhor encha a minha casa com a tua presença. Peça que o Espírito Santo venha transbordar. Fique num lugar, né, que você esteja tranquilo, né? Assim como nos bancos. Aqui na frente dá para a gente ficar também. Vamos orar. Senhor, nós aqui, Pai, na frente, colocamos uma petição diante do Senhor, diante dos irmãos, diante da igreja. O Senhor conhece a cada vida, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe tudo que nós temos passado, porque não fica nenhuma vírgula que o Senhor não vê, que o Senhor não se compadece, Pai. Muitas coisas que estamos passando hoje, o Senhor já sabia há muito tempo atrás, quando nenhum dos nossos dias ainda ia existir, Senhor, mas o Senhor já sabia. Então nós colocamos aqui pela nossa fé, porque cremos que um toque do Senhor, o Senhor pode manifestar uma transformação, uma mudança que nós desejamos. Seja feito conforme a tua vontade, mas nesse momento, Deus, toca, Senhor, ouve, Senhor, vê, Senhor, toca, Senhor. Toma a nossa causa, nós colocamos diante de Ti, Senhor, e reina, Pai, soberano, com a sua autoridade, Senhor. Nós cremos em Ti, ó Deus, e esperamos em nome de Jesus. Amém.
Todo mal, nós declaramos que sai agora. Toda ação do diabo, toda armadilha contrária agora, sai agora, em nome de Jesus. Toda ação contrária seja desfeita, em nome de Jesus. Declaramos a manifestação da glória do Senhor, para que o seu nome seja conhecido e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Para ti, Jesus, a nossa vitória é para declarar que o Senhor é soberano, é perfeito e é bom. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, mais um recado do pastor. Que domingo nós teremos 2 cultos. Culto das 9h30 da manhã e culto das 19 horas, com a Santa Ceia, nos 2 cultos. Você pode participar da Santa Ceia no culto da manhã e no culto da noite. Só que você tem que trazer o seu nome, tem que fazer o cadastro no link que o pastor vai mandar amanhã e fazer o seu cadastro para estar presente, para que tenha um controle, né, do preparo da Santa Ceia, da mesa do Senhor, para que você venha cear conosco. Então venha. Se você puder ficar na sua casa, quiser ficar na sua casa e na sua casa fizer a ceia, amém. Mas se você puder vir, irmãos, não tem nada igual, né? Como esse fogo, como essa comunhão, né? Compartilhar a presença do Senhor. Amém? Então, que você possa cear conosco no domingo, às 9h30 ou às 19 horas, e faça o link. Não esqueçam. Amém? Vamos orar para a bênção final? Está falando aqui que não é para estourar muito o horário do culto, por causa do culto online, mas agora também que tinha que estourar, já estourou, né? Glória a Deus pela vida de cada irmão. Glória a Deus por você. Que o Senhor continue fazendo essa diferença na nossa vida. Amém? Sinta-se abraçado pelos irmãos. Abrace com os olhos, abrace com um sorriso. Mas sinta-se poderosamente também abraçado pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigada pela Tua presença. E eu sei que a Tua presença vai conosco. Obrigada, Senhor. Atende o Teu povo, Pai. Porque há um clamor pelo Senhor. Nós te desejamos, ó Deus. Vem e cumpre o Teu querer, a Tua vontade. Que possamos testemunhar a cada dia que o Senhor reina, que o Senhor é um Deus bom. Nós te louvamos, Pai. Pedimos a Tua bênção, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe com a graça e a paz dEle, com o consolo do Espírito Santo. Vamos em paz, amém? Tive que chamar ele.